Bem-vindos ao Conversas Ativo. A inovação faz parte da gênese do Ativo Bank. Inovar é criar soluções disruptivas, quebrar previsibilidades e estar um passo à frente. E hoje trazemos uma história contada na primeira pessoa sobre inovação e superação. Este episódio é powered by Crédito Habitação. O nosso convidado de hoje é fundador e CEO da única plataforma de gestão de redes sociais portuguesa, a Swanky, e vem falar sobre inovação e sobre a importância das pessoas na construção desta marca reconhecida além fronteiras. Olá, João, muito bem-vindo. Olá, Elsa. Obrigado antes de mais pelo convite, não é? Um enorme prazer estar aqui contigo e com toda a equipe. Também é um prazer falarmos sempre que tu és uma pessoa que adora falar e sobre este tema ainda mais. E eu gostava que tu me começasses aqui por contar qual é o percurso da Swanky. Como é que nasce a Swanky? Olha, a Swanky não nasceu de nada planeado, ok? De todo. Apesar de nós hoje somos um software na área digital, né? Portanto, entrando aqui num conceito um bocadinho mais técnico, o MarTech, Marketing e Technology, nunca teve nos meus planos criar empresa, nunca teve. Eu não era do digital, eu sou formado em contabilidade. Portanto, não sou de todo uma pessoa que vinha de um percurso digital e que no seu dia-a-dia tinha um determinado problema e quis resolvê-lo. E o Swanky nasceu de uma transformação pessoal também que eu tive na minha vida, porque despedi-me de onde estava, mudei de país, fui viver com a minha esposa para outro país e começou aquele bichinho que eu desconhecia em mim de por que não agora o momento. E foi aí que começou a jornada, porque fui experimentando diferentes coisas. Sabes, quando estás num momento de transição, eu não gosto de chamar desempregado, eu acho que há mais aquele momento de transição que é o between jobs, não é? Tipo, estás ali dentro de um projeto, estás a querer fazer alguma coisa, não acho que as pessoas têm que se catalogar como desempregados. E foi aí que nasceu um bocadinho o Swanky, e foi aí que começou a surgir esta ideia quando eu fui ao Google e pesquisei como fazer dinheiro a partir de casa. Então fui pesquisar várias coisas. E durante quase um ano eu experimentei diferentes coisas, desde fazer apostas desportivas, fazer entrega de comida, fiz user tester em plataformas de A/B testing. Bem, fui fazendo um conjunto de coisas. Uma delas eu criei um blog. Comecei a escrever, comecei a criar conteúdo e foi aí que eu me comecei a interessar mais pelo digital, até o dia em que eu tive o meu blog, tinha que criar conteúdos para as redes sociais, a seguir ao blog vinha às redes sociais, como é que eu faço isto de uma forma mais simples, mais prática, fui à procura de soluções, encontrei algumas soluções, mas eu disse, talvez eu conseguisse fazer melhor, e já que estou neste momento da minha vida, e foi aí que depois começou a jornada de nós virmos a construir o Swanky que é hoje, porque o Swanky não nasceu para ser uma plataforma de gestão de redes sociais, nasceu para ser uma plataforma de trabalho com influenciadores. Então, e quando é que muda? Então, mudou quando nós fomos ao mercado e percebemos que ninguém nos ia pagar por aquilo. Foi aí que mudou. É a verdade crua e nua, não é, do empreendedorismo, que é, tu tens uma ideia, tu acreditas muito na ideia e achas que aquilo é a $1 million idea, não é? Vais ao mercado e o mercado diz-te, não, nós não queremos isso. E como é que o mercado te diz isso? Não paga por isso. Então nós tivemos que fazer ali um brainstorming novamente e tentarmos perceber como é que nós podemos mudar isto e como é que nós podemos aproveitar a jornada que nós tivemos até aqui para mudarmos, para fazer aquilo que nós no mundo do empreendedorismo se chama pivotear, não é? Quase como no Excel quando fazemos uma pivot table, mas tivemos que mudar, mas foi porque o mercado nos disse nós não queremos o vosso produto. Claro. E isto porquê? Qual é que era o conceito? O nosso conceito era ajudar os criadores de conteúdo a produzir um melhor conteúdo. O que nós vemos hoje, os criadores de conteúdo digitais, etc., o que eles fazem é eles criam conteúdo para a sua audiência, mas querem ser medidos pelo seu engagement, pelas métricas da vaidade. E nós quisemos fazer um movimento um bocadinho ao contrário. E o que nós percebemos não foi que a ideia não tem potencial. A ideia continua a ter imenso potencial. O mercado é que não está preparado para isso. O mercado ainda não tem maturidade para isso. E essa foi uma ideia que me surgiu em 2015 e ali em 2018 o Instagram veio provar que eu estava certo quando nós mudamos. Porquê? Porque o mercado continua a não ter maturidade. E repara que quando o Instagram quis
retirar, portanto, esconder os likes, o engagement nas publicações, passado 2 meses voltaram a pôr. Porquê? Porque o mercado ainda não está preparado para deixar de ser medido pelas métricas da vaidade. O nosso racional era atrás, que era: eu vou ajudar os criadores de conteúdo a criarem um melhor conteúdo, e eles vão ser analisados pelas marcas não pelo seu engagement, mas pela qualidade do conteúdo, onde depois nós tínhamos uma plataforma indexada ao Google. Portanto, nós, em vez de eu te mostrar que tu tens 1000 likes, eu mostrava-te de que forma é que o teu conteúdo estava a performar nas redes sociais, de que forma é que estava a performar nos motores de busca, e tu avaliavas o criador de conteúdo por isso e não pelo engagement. Claro. E o mercado deu-nos um valente soco a dizer: não, nós não estamos preparados para isto, e nós tínhamos a tecnologia, porque no final do dia a nossa plataforma fazia aquilo que o Swonky faz na sua essência, o seu ADN, que é enviar conteúdo para os diferentes canais. Então, quando nós percebemos isso, eu fiz uma coisa muito básica que dizem todos os livros de gestão e de empreendedorismo, que é: testa o produto e testa, antes mesmo de tu fazeres qualquer movimento, testa primeiro. Como é que tu testas? Perguntando. E foi isso que nós fizemos. Eu lembro perfeitamente na altura, depois do Shark Tank, porque nós estivemos no Shark Tank, nós começámos a empresa em setembro de 2016. Em abril de 2017, portanto, passado 8 meses, nós tivemos esta aprendizagem, e em abril de 2017 eu lembro-me que nós tivemos uma reunião com os nossos sócios, portanto, que tínhamos trazido do Shark Tank, e eu levava um slide onde dizia "Wake me up when September ends", exatamente como a música, e disse: não estamos aí no caminho certo, este não é o caminho de todo, nós vamos ter que mudar isto, e nós vamos ter que mudar isto para isto, e eu preciso de abril até setembro para vocês me darem a oportunidade de nós pivotearmos aqui o nosso produto e lançarmos uma nova plataforma, que ficou na mesma a chamar Swonky. E nós fizemos a validação, peguei no telefone, liguei para 10 agências de marketing digital e perguntei: vocês usam alguma solução de gestão de redes sociais? Não. Outras diziam que sim. Qual é que era? O que é que estrangula? O que é que vocês não gostam? O que é que vocês precisam? E disse: eu vou-vos entregar esse produto. E eles confiaram em nós, começaram a usar em versão tester, e em novembro de 2017 nós lançamos o Swonky para ser o Swonky que é hoje. Portanto, foi ali um percurso muito, desde a ideia, não é? Até ao mudar a ideia, a lançar a plataforma. Mas achas que isso é fundamental? É algum conselho que tu queiras dar a quem está a começar dentro do empreendedorismo, que é importante errar, é importante testar, é importante aprender com o erro, e se for preciso mudar a estratégia, mudá-la completamente? Sim, sem dúvida. Antes disso, é preciso fazer. Claro. Não há empreendedorismo no conceito de ideia. Há empreendedorismo a fazer acontecer. Há empreendedorismo a criar um produto. Há empreendedorismo a vender. Porque depois esse é outro conceito que nós temos no empreendedorismo. Criamos uma empresa, a verdadeira prova de mercado, tal, porque quando nós estamos a criar, portanto, há a fase da ideia, não é? Aquela fase da excitação que todos temos, vou ser o próximo Zuckerberg, vou ser o próximo Bill Gates, Steve Jobs and so on. Essa é a parte romântica. Quando nós nos declaramos à pessoa, é quando nós vamos ao mercado e temos efetivamente o feedback. E nós temos o feedback apenas quando passam o cartão de crédito no teu software, no teu produto, no teu serviço. É aí que tu viras um empreendedor. Claro. Quando alguém te paga por aquilo que tu construíste, e para isso é preciso uma coisa simples, que é fazer. Depois vais errar, depois vais mudar, depois vais criticar, tudo isso. Mas primeiro é o fazer, é o sair do sofá e fazer aquela ideia. Eu costumo sempre dizer isto, tipicamente, a alunos, eu dou aulas também, então a alunos mais novos, a pessoas que têm 20 e poucos anos. O que eu costumo dizer é que o tempo, seja meu, seja teu, é o bem mais precioso de toda a gente. Ponto final, parágrafo de tradução. Nem há discussão. É aquilo que nós temos em comum com o Elon Musk, que faz o que faz, tem as empresas, que agora comprou o Twitter por 44 mil milhões, né? Tipo, what? Né? Eu vi uma comparação que dava para comprar 15 clubes de futebol. Clubes de futebol como Real Madrid, Barcelona, etc. Né? Portanto, é incrível isso. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha a mesma coisa que nós temos, que é o tempo.
A única diferença é o que cada um faz com o seu tempo. E quando naturalmente nós temos alunos com 20 anos, jovens com 20 anos, que estão constantemente a desperdiçar o tempo, naquele mesmo momento em que eles estão a desperdiçar o tempo deles, do outro lado do mundo, há um chinês, há um paquistanês, há um americano que está a trabalhar na mesma ideia que ele tem. E ele é que vai fazer acontecer. E depois o que está no sofá vai dizer, eu tive aquela ideia. Né? A Uber não foi a primeira plataforma de táxis a nível mundial. Na América havia uma, antes mesmo da Lyft, havia uma que era Magic Cab. Qual é que foi a diferença entre a Magic Cab e a Uber? A Uber executou a uma velocidade que nenhuma outra se atreveu a fazer. Então eu acho que é isso. Acho que o grande ímpeto é façam o mesmo acontecer. Deixem esse bullshit que tipicamente nós temos muito, não é? Desde que veio o Web Summit e toda a gente de repente vira empreendedor e ficámos numa bolha de empreendedor, e empreendedor é andar com o Mac debaixo do braço e parties e festas e palestras. Isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo é vender. É nós criarmos um benefício para uma pessoa, para uma persona, para uma entidade, para uma empresa, e essa pessoa dar-nos algo em troca, que tipicamente é o pagamento do nosso serviço, não é? Portanto, eu acho que o que nos falta muitas das vezes ainda é o fazer. Tirarmos um tempo para o nosso desenvolvimento pessoal é um hábito a implementar nas nossas rotinas. É válido para o lado profissional e pessoal e ajuda a atingir as metas que gostávamos de alcançar. Deixamos algumas dicas úteis. Comece por escolher os métodos de trabalho para conseguir atingir a meta desejada. Defina os pequenos objetivos que irão ajudar a trilhar o caminho. Não espere por amanhã. Comece hoje a trabalhar nos pequenos objetivos que definiu. Escreva todas as suas competências e perceba quais as que ainda necessita desenvolver para chegar onde pretende. Não deixe de investir em formação, pois é essencial para que consiga adquirir todas as competências que ainda precisa desenvolver. Ativo Bank simplifica. Isso do fazer que tu estás a dizer realmente é muito importante, também essa mensagem, porque na verdade muitas das vezes as pessoas estão tanto tempo a construir o seu objetivo que não vão fazendo por esse caminho e depois perdem se calhar a oportunidade. Essa é outra mensagem se calhar muito importante, não é? Que tu trabalhas para o objetivo, mas não podes parar, porque mesmo nesse tempo que tu estiveste entre empregos, estiveste sempre ali a fazer coisas, não é? E dessas coisas também te surgem ideias. Achas que isso é importante não parar? O meu Excel de ideias era gigante naquela altura. Ainda hoje continua. Eu sofro desse problema, porque é um problema. Nós não sabemos parar. Eu costumo dizer até um bocadinho associar aqui a algo menos positivo, mas empreendedorismo no final do dia é uma dependência, acaba por ser uma droga. É muito difícil para um empreendedor parar. É muito difícil tu dizeres a um empreendedor, há pouco estavas a falar sobre o falhar. É muito difícil dizer a alguém que falhou a dizer para. É mesmo muito difícil para essa pessoa, porque quem é verdadeiramente empreendedor, isto é uma coisa que nós temos aqui dentro das veias que é difícil explicar. É difícil explicar porque é que eu acordo às 4 da manhã e tenho uma ideia. És maluco, não consegues dormir, tens problemas em dormir, vai ao médico, ele passa-te... Não tem nada a ver com isso, porque é isto que eu vivo, é isto que eu respiro. Se eu pudesse injetar aqui uma coisa nas minhas veias e retirar este veneno que eu tenho dentro de mim para ter uma vida mais calma, eu fazia isso, mas não dá. Não dá para tu negares o teu ADN, não dá para tu negares a tua essência e dizeres a algum empreendedor para parar, mesmo muitas das vezes depois de falhar, é difícil. E dentro desse período, que tu agora estavas a falar quando eu estive dentro desse período, eu nunca quis ser empreendedor. Nunca, Elsa, nunca. Eu nunca me imaginei a ter uma empresa, nunca me imaginei sequer a pagar impostos. Okay? Nunca mesmo. O meu sonho quando eu fiz a faculdade era entrar numa grande empresa e trabalhar lá toda a vida, com ambição a subir na carreira. Não percebam pelo lado de menos ambição, porque eu acredito que nós podemos ser empreendedores ou ter ADN empreendedor e continuar a trabalhar para outras empresas.
ok? Claro. Não significa que para sermos empreendedores temos mesmo que ter o nosso negócio, ok? Claro que se tu fores o líder do projeto, tens que naturalmente ter a tua própria empresa, mas durante esse período onde as ideias surgiram todas, onde todos os dias surgiam novas coisas, essa é a parte mais fácil do empreendedorismo. Ter ideias não é ser empreendedor. Portanto, para que desmistifiquemos aqui isso, ter ideias é o que qualquer idiota tem. Um bom idiota tem. Vai ter ideias, seja no banho, seja no metro, seja enquanto vai a fazer corrida, whatever. Toda a gente tem ideias. Toda a gente tem ideias. A diferença é o próximo passo. É o sair do sofá durante aqueles 15 dias de excitação, não é? Nós dizemos, tenho esta ideia, vou... E agora na pandemia isto foi fértil, não é? Pois. Com mais tempo em casa, não é? Com mais tempo para pensar. Então as ideias, não é? Toda a gente, o online a bombar, toda a gente a criar projetos, estava fácil, não é? Onde é que estão esses projetos? Passado 1 ano, passado 2 anos? Porque essa é que é o que chamam a curva da morte, né? O pico, né? Essa é que é a parte, né? Quando nós passamos para o outro lado, e aí sim nós estamos na jornada, mas durante esse período que eu tive, muitas ideias foram surgindo. Foi o Swonky, podia ter sido uma outra qualquer plataforma, fosse uma plataforma para trading desportivo, por exemplo, como tivesse a ideia também, fosse um marketplace de compras em segunda mão, tanta coisa que surgiu. Porquê é que foi isto? Não sei. Claro. Por nenhum motivo, porque foi este. João, e agora uma pergunta um bocadinho provocatória. Tu que és sempre muito ativo, como é que é trabalhar contigo? Tu exiges isso das pessoas que trabalham contigo? Como é que Vou chamar aqui a minha equipa. Vou chamar aqui a minha equipa. Bem, se isto fossem... Se houvesse aqui um chat neste momento e que a minha equipa tivesse... Estava tudo a disparar. Olha, então, eu sou muito exigente. Sou mesmo muito exigente. E digo sempre, e eu sei, e a minha equipa depois vai estar a ouvir isto, e sei que vai concordar com isto, e eu provoco o caos à minha volta. As pessoas que estão à minha volta tipicamente não estão numa zona de conforto, de quentinho. E eu gosto de pôr as pessoas desconfortáveis, e quando eu sinto que está tudo muito bem, eu faço para não estar. Eu provoco o caos. Agora, é um caos controlado, naturalmente. É um caos onde nós temos que fazer o caminho para chegar a uma solução. Mas, tipicamente, trabalhar comigo é exigente. Eu sou duro porque o mercado não nos permite ser também de outra forma. E eu costumo sempre dizer à minha equipa, eu prefiro muitas das vezes ser duro com vocês, sendo sempre justo, e há sempre e eu digo isto, estou-me sempre a repetir com a minha equipa, mas há sempre uma coisa que eu digo, que é, no dia em que eu não estiver a ser justo, cada um de vocês tem a oportunidade de me dizer isso. João, tu não estás a ser justo. Porque faltas de educação, isso eu não admito. Mas muitas vezes nós podemos não estar a ser justos. Claro. E podemos não estar a ser justos. Porquê? Porque muitas das vezes nós não vemos a big picture toda, não é? Porque nós estamos num determinado tema, não é? Temos uma pessoa da nossa estrutura que está, como eu chamo o meu boss team. Temos um conjunto de pessoas dentro da equipa, separado por áreas, e eu chamo o meu boss team. E é tipicamente nesse boss team que eu provoco o caos. E muitas das vezes eu não consigo pôr. E eu digo sempre às pessoas, se não tiver a ver... Não é? Toda a big picture da coisa, vocês têm que dizer, claro. Porque eu posso estar a ser duro, mas posso não estar a ser justo. Isso é coisa que eu não quero ser. Mas eu sei que muitas das vezes puxo demasiado, mas também eu acho que é isso que nos fez, em poucos anos, estar ao nível de quem está cá há mais anos do que nós. E há pouco estava-te a falar sobre uma contratação que nós fizemos a um concorrente nosso, e passado uma semana ele está na nossa empresa, numa reunião, e ele virou-se para mim e disse, parabéns pelo produto que vocês têm e pela equipa que vocês têm. E eu, quando cheguei cá, não percebi como é que vocês, com esta estrutura, vocês tinham o produto que têm, mas depois de estar cá uma semana eu já percebo como é que vocês têm este produto, porque esta equipa é incrível. E eu, o que eu costumo dizer à minha equipa é que nós não somos uma empresa perfeita, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, as minhas pessoas não são perfeitas, e portanto naturalmente a empresa é o reflexo das tuas pessoas. Não é só do líder, é da equipa também. Mas ao mesmo tempo somos muito unidos e temos todos o mesmo propósito. E nunca, Elsa, eu mandei alguma pessoa embora
por resultados. Nunca. Eu nunca mandei um comercial embora porque ele está a vender pouco. Eu nunca mandei um programador embora porque ele deu muitos bugs. Nunca. As pessoas desligam-se da nossa empresa por atitude e por compromisso. São as únicas duas variáveis que me faz manter uma pessoa ou não dentro da empresa. É atitude e compromisso. E no dia que essas duas variáveis não estiverem alinhadas com aquilo que eu preciso para a empresa continuar a crescer, aí a pessoa tem que se desligar da nossa empresa. E está tudo bem. O problema não é da pessoa. Simplesmente nós não estamos alinhados. Claro. Mas sim, sei que sou um bocadinho exigente e muitas das vezes duro também. Depois da decisão de ter filhos ou não, escolher o sítio onde vive e onde trabalha e qual a distância entre os dois será a decisão mais importante ao nível da sua pegada de carbono individual. Quase 25% das emissões de gases com efeitos de estufa da Europa vêm dos transportes. A mobilidade é, sem dúvida, um dos principais fatores quando equacionamos a nossa pegada ecológica individual, mas também a pegada ecológica das nossas cidades. Dos tais 25% das emissões totais da Europa, 70% pertencem ao transporte rodoviário. E desses 70%, 60% pertencem aos automóveis ligeiros. Por isso, a medida mais importante que podemos tomar individualmente e coletivamente é baixarmos a dependência que temos dos nossos transportes próprios, sobretudo daqueles que são alimentados a combustíveis fósseis. Pensando em Portugal, considero que na área metropolitana de Lisboa entram todos os dias 110 automóveis por cada 100 habitantes da cidade. E no Porto, este valor sobe para 126 ligeiros para cada 100 habitantes na cidade. 50% das deslocações que entram em Lisboa são para o trabalho e 40% das deslocações que entram na área metropolitana do Porto também são para o trabalho. A segunda medida que nós podemos tomar é, portanto, pensar em flexibilidade de horários que permita às pessoas passar menos tempo no trânsito e dividir ao longo do dia as suas deslocações para que não passem tanto tempo paradas no trânsito e em para-arranca. E, por outro lado, apostar no teletrabalho, algo a que muitas empresas e muitas pessoas já se habituaram no contexto da pandemia da Covid-19. Claro que baixar a dependência do automóvel só é possível ou se puder fazer teletrabalho ou se viver num local com bons transportes públicos. Isto é mais fácil nas grandes cidades e mais difícil no interior. Se viver no interior e for de facto dependente do seu automóvel, considere 3 coisas. Carpooling, ou seja, se tem um colega que vive perto de si, dê-lhe uma boleia, para que mais pessoas utilizem o mesmo transporte, reduzindo as emissões per capita. Ande mais devagar, além de fazer menos emissões de gases com efeitos de estufa, é mais saudável, é mais seguro e tem uma série de outros benefícios para o seu bem-estar. Por outro lado, pode também falar com a sua empresa no sentido de implementar a eletrificação de frotas, sobretudo se o seu automóvel for da empresa para a qual trabalha. Se está a pensar adquirir um transporte próprio, para curtas distâncias, prefira a bicicleta ou a bicicleta elétrica ou a trotinete elétrica. São meios de transporte que precisam de poucos recursos para serem carregados e que fazem poucas emissões de carbono na sua construção, por serem tão pequenos e poderem ser reparados facilmente. Para distâncias maiores, ao nível das emissões de carbono, convém preferir uma moto ou uma coisa parecida a um automóvel. E no caso de escolher um automóvel, claro que o elétrico tem menos emissões de gases com efeitos de estufa. Sobretudo, vai baixar muita poluição dentro das cidades onde vai ser conduzido. Mas tem na mesma uma enorme exigência ao nível dos recursos. Portanto, se puder não comprar um carro, essa é a melhor decisão que pode fazer ao nível da sua mobilidade individual. Voltando ao cerne da questão, o que importa ao nível da mobilidade é um bom planeamento do território, que permita menos deslocações e uma boa rede de transportes públicos. Por isso, o mais importante que podemos fazer é pressionar as nossas autarquias e os nossos governos para que implementem estas medidas nas nossas cidades. Diria até que o passo social na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto foi a medida mais verde que o nosso governo implementou nos últimos 10 anos. Considero também que nestas cidades, em vez de adquirir um transporte próprio, pode alugar um dos veículos partilhados, seja bicicletas ou trotinetes, ou chamar um TVDE. Se quisermos ser picuinhas, o comboio e o metro gastam menos emissões de carbono do que os autocarros. E para distâncias ainda maiores, se puder evitar o avião, utilize o comboio. O avião polui 5 a 9 vezes mais do que os comboios. Eu sou a Joana Guerra Tadeu e vemo-nos no próximo Minuto Proativo. Mas estavas a dizer que isto também é uma necessidade quase
natural para responder ao mercado. Sentes também que o mercado cada vez está mais exigente? Isto porque, na verdade, dizias e bem que há uma preocupação muito grande com o engagement, mas as marcas, além do engagement, também se preocupam muito depois com a conversão. Tal como a Swanky, não é? Que no fundo quer vender, as empresas também querem as duas coisas, querem o engagement e as conversões. É cada vez mais difícil. Claramente. Porquê? Porque o digital já não é o chamado oceano azul. Está cada vez mais um oceano vermelho. Né? E dou-te um exemplo. Por exemplo, quando um dos nossos concorrentes, talvez o mais antigo, tenha começado dentro deste stack digital, talvez existissem no mundo 150, 200 plataformas, hoje há mais de 20 mil ou 30 mil plataformas que atuam dentro da stack do digital. Não estou só a falar de redes sociais, email marketing, landing pages, plataformas de SEO, não é? Estamos a falar de mais de 20 mil ou 30 mil plataformas. É muito agressivo. É mesmo muito agressivo. E ou tu realmente és bom, ou então tu morres. E grandes projetos com grandes estruturas tecnológicas já morreram. E já morreram porquê? Porque não se conseguiram adaptar ao mercado, porque não conseguiram entregar ao mercado um benefício. E claramente, não só nas plataformas digitais, como estava agora a falar, desde 2011 para 2022, mas se nós olharmos 2022 com 2020, a quantidade de lojas, a quantidade de pessoas que invadiram as redes sociais, o digital, naturalmente tu tens uma concorrência muito superior. Por isso é que o teu custo por lead aumenta, o teu custo por aquisição de cliente também aumenta. Porquê? Porque são mais pessoas que estão a tentar fazer o mesmo que tu. Claro. Não é? Eu acho que o desafio que esses negócios têm, e é sempre isso que eu tento acrescentar na minha equipa, é: se todos estão a ir neste caminho, quais são os outros caminhos que existem? E hoje eu acho que muitos negócios acham que o digital é a salvação para tudo. Não é. O negócio físico continua a ser necessário. Os canais físicos continuam a ser necessários, como o marketing direto. Há quanto tempo é que não enviam uma carta ao cliente? Porque agora é nas redes sociais. Porque agora é e-mail marketing. Há quanto tempo é que vocês não enviam uma carta ao cliente? Não são vocês da ActiveBank, okay? Eu até recebo. Mas porquê? Porque de repente o digital é que é a tendência. O digital não é tendência, é moda, né? O digital virou moda. E não pode ser, né? Porque isso faz com que naturalmente a competição aumente para todos os players. E fica mais difícil. E tipicamente quem está no poder de decisão nunca percebe que não tenha muitas das vezes a ver com a execução, tem a ver com a estratégia. E naturalmente às vezes quando nós achamos que é só a execução que é o problema, rolam as cabeças nas equipas, não é? E não pode ser. É isso que eu sempre tento dizer à minha equipa. Eu acho que quando alguma coisa corre mal, há sempre 50-50 de culpa. 50% é da equipa, 50% é da empresa, de um ponto de vista de estratégia. Porquê? Porque muitas das vezes nós estamos a executar uma coisa que estrategicamente está errada. Claro. Não tem como dar certo, não é? Mas hoje em dia no digital, sim, há uma maior competição e naturalmente está mais difícil de vender, de converter, como estavas a dizer. E mesmo na parte de criação de awareness, não é? Quando nós estamos no awareness da autoridade, de criar notoriedade para a marca, também está mais difícil, naturalmente. Claro. Olha, e vocês também estão sempre deslocados dos grandes centros urbanos. Achas que isso é alguma desvantagem que vocês têm? Eu acho que é uma vantagem. Claramente uma vantagem. 100% de vantagem. Queres explicar porquê? Olha, por várias... Primeiro o trânsito, não é? Só por aí. Exato. Só o trânsito, só o tempo que nós temos de deslocação para o escritório, já por aí já compensava. Depois, as paisagens são sempre muito melhores, não é? Nós por acaso no nosso escritório estamos virados para uma bolsa, okay? Não sei se toda a gente sabe o que é uma bolsa, mas basicamente uma bolsa é um terreno cheio de pinheiros, mato, coisas do género, não é? Então o nosso escritório tem uma vista espetacular, não é? Porque apesar de estarmos numa zona industrial, imagina um parque como este, onde tem no parque industrial onde nós estamos, possivelmente tem mais de 400 empresas. Okay? Portanto é um parque gigante. Mas à volta é
é rural, não é? À volta é rural, não é? Portanto, eu acho que isso também acaba por dar às pessoas uma sensação de não chegam tão estressadas ao escritório, cá fora têm um espaço verde onde podem circular mais à vontade, e depois no final do dia nós somos um negócio global. Portanto, e o nosso canal verdadeiramente é o digital. Portanto, eu até podia estar na China, eu até podia estar no Bangladesh, podia estar em qualquer sítio, não interessa o sítio. Porquê? Porque a nossa estrutura tem que estar preparada para vender para qualquer sítio. Portanto, para nós nunca foi uma desvantagem, é sempre para as nossas pessoas é uma vantagem estar num sítio mais calmo, mais tranquilo. Em termos de negócio, se alguma vez senti alguma desvantagem, também não. Primeiro, Portugal é uma ervilha, portanto, Porto-Lisboa faz em 3 horas, não é nada. E não é nada porquê? Para quem acha que é muito, há pessoas nos Estados Unidos, talvez antes mais da pandemia, agora não sei, mas que faziam 5 horas todos os dias de carro para cada lado para irem trabalhar. Tinham que atravessar um estado muitas das vezes para ir 5 horas por dia. Eu ouvi isto em palestras que assistia de empreendedores, etc. 5 horas de carro todos os dias, ou de outros transportes, que são 10 horas. Restavam-lhes 14 horas, sendo que 8 era para trabalhar. Não é? Dormiam muitas das vezes no metro, etc. Não é? E, portanto, e nós às vezes, porque nos temos que deslocar 30 minutos ou 40 minutos, achamos que é muito. Portugal é isto. Claro. Não é? Eu lembro-me que a primeira vez que estive no Brasil, em São Paulo, não é? Eu lembro-me que tinha uma reunião no dia de manhã, no dia anterior a preparar a reunião, vi quanto tempo é que demorava de Uber, portanto estava 5 minutos de Uber. Ok, eu 15 minutos antes saí do hotel, chamei o Uber, de repente aquilo deu 45 minutos. Não é? Porquê? Porque depois era o trânsito, não é? E aquilo em São Paulo e o motorista disse-me, isto é São Paulo, você não é brasileiro, pois não? Eu disse, pois não sou. Pois isto é São Paulo, não é? Portanto, eu acho que claramente é uma vantagem pelo nosso negócio. Nós não somos uma empresa institucional, nós não somos uma empresa corporate, somos uma estrutura muito lean, muito adaptada a vários mercados. Portanto, termos uma pessoa na República Checa, uma pessoa cá em Portugal, apesar de eu promover sempre office. Eu sou full office, eu não gosto de remote, okay? Eu sou mesmo full office. Porquê? Porque numa empresa como a nossa, de 20 e qualquer coisa pessoas, estarmos todos os dias juntos, é assim que nós conseguimos criar o ADN. Nós não criamos o ADN porque há uma regra de responsabilidade, ou uma norma corporativa e há um e-mail do CEO que vem uma vez por mês. Não é assim que nós criamos a cultura. Nós criamos a cultura, está todos os dias ali a lutarmos pelos objetivos, a mandarmos assim umas de vez em quando uns para os outros. É assim que nós criamos a nossa cultura. Portanto, é algo que eu tento sempre manter muito na minha equipa. Nós estamos no escritório, estamos presentes, naturalmente cá há liberdade para não estar. Mas gosto muito de ter a equipa junta em Vila Nova de Famalicão, que é de onde nós somos. Que é o 3º concelho mais exportador do país. É uma potência, Vila Nova de Famalicão. Olha, e Portugal? Tu sentes que é fácil inovar em Portugal? Então, essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão, mas eu acho que é fácil inovar em qualquer parte do mundo. O nosso problema não é a inovação. O nosso problema é o mindset para a inovação. E aquilo que nós compreendemos como inovação. Porque muitas das vezes nós achamos que inovar é criar algo que não existe em mais lado nenhum. Não é. Inovar pode ser melhorar um processo. Inovar pode ser aplicar um conceito que já existe, mas executá-lo de forma diferente. E isso é inovação. E, portanto, quando eu acho que inovar é isso, eu acho que é muito fácil inovar. Sinceramente, é muito fácil inovar. E aqui não estamos a falar das burocracias, que é criar uma empresa, porque se é essa a pergunta, então eu acho que sim, não é assim tão fácil quanto isso. Mas quando nós estamos a falar do processo de inovação, da criação, eu acho que é fácil. Tu estares em Portugal ou estares em qualquer outro sítio. Claro que tu dizes-me assim, João, mas há países que apoiam muito mais essa inovação? Sim, existe. Com benefícios, com normas fiscais, claro que sim. Mas não pode ser isso. Se é isso que te impede de inovar, o problema não é o teu país. És tu. É o teu mindset. E naturalmente eu não vou estar a citar um político aqui que há uns anos atrás mandou os jovens saírem do país para deixarem de ser piegas. Não é isso que eu estou a dizer, ok? Mas tu podes mudar o sistema.
Vou dar um exemplo. É sempre muito fácil criticar Portugal. É sempre muito fácil. Eu, como vivi num outro país, consigo ver algumas outras coisas. E nós criticamos as empresas, nós achamos que as empresas são sempre injustas. Mas uma das coisas que mais me chocou, certo, quando eu cheguei à Inglaterra, foi perceber que em Inglaterra não existe o tão bonzinho subsídio de Natal, nem subsídio de férias. Tu recebes durante 12 meses, só. Né? E nós achamos sempre que as empresas portuguesas isto e que as empresas portuguesas aquilo, etc. E a mesma coisa na inovação. Portugal tem feito esforços significativos para apoiar os jovens empreendedores. Agora, muitas das vezes, se tu não estás desperto para isso, vou dar um exemplo muito concreto. Há cerca de 3, 4 anos, e isto teve até há bem pouco tempo, houve uma iniciativa em Portugal chamada Startup Voucher. E o que era o Startup Voucher? O Startup Voucher era uma iniciativa do Estado, onde durante 12 meses o Estado pagava a 2 jovens empreendedores, portanto, por cada grupo tu podias ter 2 jovens empreendedores, um ordenado de 691 euros por mês. Durante um ano pagavam-te 691, 91 ou 90, não sei, eu na altura li, 690 euros, vá. E depois ainda recebias mais 2 bónus de 1.500 euros por cada... Portanto, se fosses tendo sucesso no projeto ao longo do ano, eles ainda te davam um bónus. Estamos a falar, mais ou menos, que limpos eram 11.000 euros. Pá, isto é muito bom. Claro. Para tu estás em casa a desenvolver o teu projeto. Eu não tive isto. Quem me dera a mim, quando eu estive na fase da secura, ter uma iniciativa do Estado que me pagasse um vencimento. Por mais baixo, não estamos a falar se é muito, se é pouco. É excelente. É excelente. Para te apoiar. Quantos projetos é que se candidataram a isto? 200? 300? O que é isto? Porquê? Porque as pessoas não estão com o mindset certo, muitas das vezes, também para estarem a inovar, para estarem despertas e veem sempre as coisas como Portugal não é um bom país para inovar, temos uma carga fiscal. Claro que temos uma carga fiscal, eu levo com ela todos os meses e não gosto. Não é? Mas não podemos estar sempre a ver o problema do lado do o Estado, os outros, nós. O que é que nós podemos para fazer mudar isto? Não estão bem em Portugal, mudem-se. Vão para outro país. E vão ver que não é assim tão bom também quanto isso, não é? Mas nós estamos Então eu acho que o nosso problema muitas vezes não é se é bom ou não, se é difícil ou não inovar em Portugal, é se nós estamos preparados ou não para inovar. Porque eu acho que a inovação vem do teu mindset. Se tu estiveres preparado para isso, e se estiveste preparado anteriormente, eu acho que a inovação acaba por vir. E depois é todo um processo de trabalho. Portanto, eu não acho que seja difícil inovar em Portugal, nem em qualquer outra parte do mundo. Claro. Nós estamos aqui mesmo a entrar na reta final. Já? Já, isto que passa a correr. Mas olha, queria que tu deixasses aqui umas breves notas sobre as dicas e as dificuldades principais para um jovem empreendedor. Já deste muitas aqui nesta entrevista, sim, mas assim de uma forma muito... Talvez hajam 2 que eu acho que são fundamentais. As pessoas terem bem, ou 3, eu daria muitas, não é? Mas eu acho que as principais que eu gostaria aqui de deixar é: ser empreendedor não tem que ser solitário. Okay? Muitas das vezes há aquele culto de que os empresários, os empreendedores são solitários. Não tem que ser. Portanto, nós podemos ser empreendedores, estar focados na mesma e vivermos melhor em comunidade. Nós não temos de estar numa gruta, fechados. Nós podemos nos relacionar com outras pessoas e isso vai nos ajudar muito. Portanto, quando nós temos uma ideia, não guardem essa ideia para vocês. Há muito essa coisa que eu sou solitário, eu sou empreendedor, eu tenho que guardar a ideia para mim, porque se eu não guardar a ideia para mim, alguém me vai roubar. Não é? Existe muito. Eu já tive isto, eu já sofri disto e paguei uma fatura bem cara. A fatura foi muito, muito, muito cara. Porquê? Porque tu, quando não estás em comunidade, Elsa, se eu não estiver a partilhar uma ideia contigo, tu não tens a oportunidade de dar os teus insights, os teus inputs para mim. Claro. E se tu não me dás os teus inputs, eu não consigo melhorar. E muitas das vezes o síndrome que é que tu me vais roubar a ideia. Não vais. Mesmo que isso te passe pela cabeça, quando tu começares a trabalhar na ideia, se não tiveres o mindset certo, tu vais desistir. Aqueles primeiros 15 dias até vais querer trabalhar na ideia. Ele tem uma ideia fantástica, eu vou fazer isto. Não vai depois acontecer. Porque é duro. É uma jornada mesmo muito difícil. Portanto, não fiquem fechados, não se isolem, partilhem as vossas ideias. Segundo ponto, procurem pessoas complementares a vocês. Se eu tenho uma ideia de negócio e se preciso de uma equipa fundadora, e se eu sou um gestor, eu não vou procurar um outro gestor.
Eu vou procurar um designer, eu vou procurar um marketeer, eu vou procurar um programador, eu vou procurar uma pessoa especialista em performance, whatever. Muitos dos erros que eu vejo empreendedores a fazer é 4 amigos de faculdade, todos do mesmo curso, com as mesmas skills. Não vai dar certo. Não dá. Raramente dá certo. Portanto, tentem sempre ter pessoas que tenham outro tipo de competências à vossa volta. Depois outro ponto é estejam dispostos a pagar o preço. E o preço, muitas das vezes, não tem só a ver com o valor financeiro. Tem a ver com tudo o resto. Com todos os momentos que vocês vão ter que perder, pessoais. Festas de aniversário, eventos familiares, saídas ao cinema, um conjunto de coisas. Esse é um preço muito, muito alto. E se nós não estivermos dispostos a pagar esse preço, raramente funciona. Okay? E talvez a última, só para não me alongar, a última seria: tenham alguém que acredite em vocês. Uma pessoa só. Só precisam de uma pessoa. E eu digo isto porquê? Porque quando tudo corre bem, o nosso ego está inchado, nós somos os maiores. Quando tudo corre mal, nós vamos precisar que alguém nos ajude a levantar. E isso vai acontecer. Acontece a toda a gente. Aconteceu ao Elon Musk, aconteceu a mim, e vai acontecer a um empreendedor que esteja agora a começar. Portanto, esse é o conselho que para mim é mais valioso, é: tenham sempre alguém que acredita, muitas das vezes acredita mais em vocês do que vocês próprios. E não devemos sentir vergonha disso. Pelo contrário, devemos nos sentir orgulhosos de ter essa pessoa. Eu felizmente tive essa pessoa ao meu lado, que é a minha esposa, que no dia em que eu desacreditei do projeto e quis sair, ela não me deixou sair. E hoje podíamos não estar aqui a conversar se eu não tivesse essa pessoa ao meu lado. Portanto, talvez sejam estes conselhos, naturalmente existem mais, o testar o produto, ir ao mercado, etc, etc, etc. Mas eu acho que estes aqui são os principais, aqueles que me fizeram a mim sempre ter mais do que o mindset, eu acho que é o ADN, não é? Porque o mindset é uma coisa que tu vais construindo, o ADN já está em ti, não é? Mas mesmo que tu tenhas este ADN forte, em alguns momentos tu vais precisar de uma injeção extra. E nesta rubrica pretendemos dar a oportunidade aos nossos convidados de escolherem uma instituição para ajudarmos. Por isso, João, esta minha pergunta agora é para ti. Qual é a instituição que vocês querem ajudar? Ora, antes de mais, é muito nobre da vossa parte, mesmo, e quando vocês me fizeram o convite eu fiquei mesmo sensibilizado com isso. Até fiz ali um brainstorming com a minha equipa, vemos qual é que iria ser... porque eu gosto mesmo de partilhar, eu sou duro, mas depois partilho tudo com a equipa. Então foi decidido em equipa nós irmos apoiar a Aldeias SOS, que é uma instituição que apoia crianças que não têm muitas das vezes as condições para serem criadas pelos pais biológicos, e portanto gostaríamos de apoiar esta instituição. Muito obrigada, João. Obrigado eu, Elsa, foi um enorme prazer estar aqui, gostei mesmo muito. Eu também. Mesmo. Quando é que é o próximo? É mensal, mas o próximo não é contigo. E antes de nos despedirmos, deixo-vos com Soraya Teixeira, da Direção de Marketing, que nos vai falar sobre crédito habitação, que será o produto que estará associado a esta campanha solidária de junho. Obrigada pela companhia e seja proativo. Olá! No Active Bank queremos ser a sua casa. Visite o nosso site e encontre soluções de crédito habitação adequadas à sua situação. Se quer comprar casa, estamos de portas abertas à sua espera. Se tem menos de 35 anos, conheça a campanha que temos em vigor, pensada para simplificar esse grande passo da vida. Caso já tenha uma casa e queira mudar, ou até mesmo transferir o seu crédito habitação, temos vantagens para si. Para o apoiar neste processo, disponibilizamos várias ferramentas que o podem ajudar. Na app Active Bank, pode usar a nossa calculadora para saber quanto pode pedir. Pode simular ou mesmo pedir o seu crédito habitação na app, em qualquer lugar, só precisa do seu smartphone. No nosso site ou YouTube, poderá ainda encontrar um mapa de crédito habitação, um documento que explica, de forma rápida, as etapas que o esperam até à compra de uma casa. Esperamos por si. Até já!